doutora Elaine Guadanucci Laguno, advogada, procuradora regional da União em São Paulo, experiência profissional, teve em vários escritórios, juizado especial civil de Santo Amaro, tem formação acadêmica e graduação em Direito pela FMU, vários cursos também na Escola Paulista da Magistratura, tem obras publicadas, artigos variados publicados, proferiu diversas palestras, o currículo de Sua Excelência é extenso, professora Elaine, e além de ser advogada da União e mestre em Direito. Então eu passo a palavra à doutora, agradecendo sua presença aqui no nosso congresso, que muito nos abrilhanta, muito nos honra, e passo a palavra para que fale sobre mecanismo dos precatórios. Então a senhora tem a palavra, doutora. Deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de fazer os agradecimentos. Gostaria de agradecer aqui à Escola Paulista da Magistratura, à APAMAGES, à doutora Luciana Bresciani pelo convite, com o qual eu fiquei muito honrada, e entrei aqui certa de que vou sair sabendo e com maiores conhecimentos do que quando entrei. Quero agradecer ainda também ao desembargador Vinícius Salles, que me recebeu muito generosamente em seu gabinete, para me contar um pouco das dificuldades que o Tribunal de Justiça tem enfrentado com a implementação da Emenda Constitucional 62. Gostaria de agradecer ainda, e já vou finalizar os agradecimentos, à diretoria da presidência do TRF, da Terceira Região, e também a diretoria de divisão de pagamento dos precatórios do mesmo TRF, e ainda, por fim, ao doutor Flávio Brando, que foi presidente da Comissão dos Precatórios da OAB, pois todos, gentilmente, me receberam e me passaram valiosas informações a respeito da emenda. Bom, durante algum tempo, eu dei aula de Direito Financeiro. Era muito difícil, porque os alunos eles entravam na sala de aula acreditando que eu ia falar em números. Imagine, quem me dera, não sei nada de matemática. Mas, com o tempo, eles percebiam, inclusive, a importância da relevância da matéria, da disciplina. Por quê? Porque eles, com o desenrolar das aulas, eles aprendiam, eles verificavam que eles tinham vários mecanismos para fiscalizar até, para cobrar a boa gestão do nosso, desculpe, mau administrador, né? Que parece que em todas as searas nós temos uma má administração, infelizmente, pública. E nas aulas de direito financeiro, eu acabava falando do precatório, evidentemente. Eu tratava do precatório, falando desde a execução contra a fazenda pública até o final. E muito embora eu demorasse 2 aulas, 3 aulas para tratar do tema, que eu reputava bastante importante, eu percebia que os alunos, eles tinham uma compreensão fácil do assunto. Quer dizer, eles entendiam. E eles chegavam a uma compreensão, era simples, não era o precatório em si, era de simples compreensão. A incompreensão dos meus alunos ficava no quê? Na circunstância de não entender por quê. Né? Por que nós, cidadãos, tínhamos que pagar a fazenda pública sob pena de multas altíssimas, sob pena de uma execução muito mais célere, execução fiscal, enquanto que, em contrapartida, quando a fazenda pública era devedora, os cidadãos tinham que receber, e aí as aulas eram ministradas já sob a égide da Emenda Constitucional número 30. Então, já
se computavam 10 anos para pagamento dos precatórios de natureza comum. Então, a incompreensão, ela se restringia a essa situação. Mas como? Na verdade, não era nem uma incompreensão, era uma indignação. Bem, com a emenda constitucional 62, quando eu dei uma primeira lida, eu confesso que eu me assustei. Porque, primeiro, eu verifiquei que ela é de grande complexidade. Se eu tivesse que dar uma aula hoje para os alunos, eles certamente, não sabendo nem como funciona o precatório, né, como funcionava com a emenda constitucional 30, hoje eles teriam uma imensa dificuldade para compreender. E eu tive que reler muitas vezes os vários parágrafos do artigo 100 e do artigo 97. Para poder entender o mecanismo. E eu realmente fiquei. Eu não sei se aqui o público esperava que eu, como advogada da União, viesse defender, né? Acho que se quem esperava isso vai se decepcionar, porque não vai ser essa a minha fala. Aliás, eu tenho pensado muito como é que o AGU, né, o Advogado-Geral da União, pretende defender a constitucionalidade da emenda constitucional 62. Bom, mas voltando então, eu enfrentei uma grande dificuldade. Por isso até que busquei auxílio com várias pessoas. O tema que cabe a mim falar hoje aqui com vocês, trocar ideias com os senhores, diz respeito aos mecanismos do precatório. Ou seja, eu tenho que dizer como é que vai funcionar. Essa tem que ser a minha fala. Eu tenho que dizer, e agora, como é que ficou? Então, eu dividi esse tema em duas partes. Primeiro, eu vou falar como era, rapidamente, que aí todos nós aqui sabemos, como ficou, e vou trazer junto com essa primeira parte alguns problemas que eu, até nessa colheita de dados aí, eu me apercebi e acho que vai ser objeto de vários questionamentos mesmo. E na segunda parte, eu vou falar um pouquinho de qual é a situação da Justiça Federal frente a essas alterações da Emenda Constitucional 62. Que é bastante diferente, é uma outra realidade do que a Justiça Estadual vive. Muito melhor, muito mais simples. E também vou falar um pouquinho do posicionamento da OAB a respeito da emenda constitucional. Não propriamente posicionamento, porque o posicionamento, todos os senhores devem saber, a OAB ela é autora, né? Junto com a Associação dos Magistrados, numa ação civil, numa ação direta de inconstitucionalidade, relativamente à emenda constitucional 62. Mas com alguns pontos interessantes que a OAB me mostrou e me trouxe, né, como se fosse um plano B, para caso a emenda constitucional 62 não seja declarada inconstitucional. Bom, então eu começo traçando as linhas estruturais aí do artigo 100. O artigo 100, ele era muito simples. Até hoje continua razoavelmente simples o artigo 100. Como é que nós vemos, então, qual é a situação? Será que não existe mais pagamento em parcela única de precatório alimentar? Será que não existe mais pagamento em duas parcelas do precatório decorrente de desapropriação de único imóvel residencial, daquele que foi emitido na posse, quando da emissão na posse pelo poder público? Então, vamos verificar como é que ficou mais ou menos esse quadro. Nós teremos que diferenciar algumas situações. Primeiro, vamos pensar então no ente público que não se encontra em mora com o pagamento dos precatórios e que, portanto, não fez a opção pelo regime especial trazido pela emenda constitucional 62.
Vamos pegar um exemplo simples, a União. Como a União continuará pagando os seus precatórios? Porque, como dito aqui pela manhã, e é a realidade, ainda bem, né? Que a União vem pagando corretamente e em dia os precatórios. Como é a realidade, então? Como seria a realidade hoje, constitucionalmente, para a União? Praticamente a mesma que vinha ocorrendo antes da emenda constitucional, com algumas poucas alterações. Por quê? Bom, nós temos que a União, ela paga pontualmente, ela faz, como foi dito pela manhã, pelo doutor Arada, ela faz realmente os depósitos no início de janeiro, no início do ano, de cada ano, e os pagamentos são realizados com a maior tranquilidade. Quer dizer, não tem nenhum conflito maior com relação aos precatórios. Sim, mas e agora? Com a emenda constitucional, como é que vai ficar? Da mesma forma, ou seja, nós temos lá, o artigo 100, ele diz, no parágrafo 1º, ele traz para nós a situação dos precatórios alimentícios ou alimentares. E diz lá, ele diz expressamente quais são as hipóteses, aquelas relacionadas a proventos, a pensões, aposentadorias, aquelas decorrentes de responsabilidade civil por morte ou incapacidade. Bom, ótimo, isso nós já sabíamos. Já estava lá na emenda constitucional número 30. A novidade veio com o parágrafo 2º do artigo 100, que traz o quê? Que traz o que eu venho chamando de uma superpreferência. Então, diz o parágrafo 2º do artigo 100. Bom, serão pagos antes de todo mundo, quem? Aqueles precatórios alimentares ou alimentícios e dos quais sejam portadores as pessoas com mais de 60 anos ou portadoras de doença grave. Mas não é só isso. Não é tão simples assim. O mesmo dispositivo veio, né? É mais ou menos assim, é o mesmo que dá com uma mão e tira com a outra, né? Acho que quem começou a ler falou, nossa, que bom, né? Então, todo idoso, todo o doente grave vai receber tudo, né? Não, não é. Há uma limitação. Então, quem tem um crédito super preferencial? Aquele que é ou idoso, ou é portador de doença grave, que tem um precatório de natureza alimentícia. Então, nós poderíamos concluir, bom, então não é todo mundo. Aí já começa um outro problema, que eu deixo aqui já um primeiro questionamento. O que fazer com aquele doente, portador de doença grave, que tem um precatório não alimentício, de natureza não alimentícia, e que quer receber, precisa receber o dinheiro? Não vai ter a superpreferência? Vamos pensar. Bom, então nós teríamos o quê? Teríamos, pelo artigo 100, aquele superpreferencial alimentício, de acordo com o parágrafo 2º. Teríamos o parágrafo 1º, mas veja, concluindo aqui, o parágrafo 2º do artigo 100, ele diz, precatório alimentar para pessoas idosas mais 60 anos ou portadoras de doença grave. Mas eu disse, não é só isso. Tem uma limitação, não vai receber tudo de pronto. Vai receber o quê? Quanto? E aí diz o parágrafo 2º do artigo 100, até 3 vezes o limite do valor da RPV. Requisição. Eu troquei, será? RPV? É requisição de pequeno valor. Bom, então nós já sabemos o quê? Que em primeiro plano, a União hoje não está em mora com pagamento de precatórios. Está em dia. Ela vai seguir qual estrutura? A estrutura do artigo 100. E como é que funciona, então? Primeiro, quem está lá no topo da lista? Aqueles portadores de precatórios alimentícios
que sejam idosos, mais 60 anos, ou portadores de doença grave, mas até o limite de 3 vezes o valor do RPV, que nós sabemos varia de ente para ente. No caso da União, é um valor X. Certo. Em segundo plano, então lá em cima, o parágrafo segundo, que eu chamo de suprapreferencial. Depois nós temos o parágrafo primeiro. Entram quem? Os alimentares. Aqueles que não seriam idosos, não estão dentro da regra do parágrafo segundo. Não são os idosos nem portadores de doença grave. Mas será que nessa segunda linha são só esses? Não, porque não vai sobrar, não vai ter um saldo remanescente daqueles credores do parágrafo segundo. Olha, eu sou credora de um precatório alimentício e sou idosa. Quanto eu vou receber, se houver disponibilidade lá, a hora que a União depositar? Quanto eu vou receber? Eu vou receber até o triplo do valor da RPV. Não vai sobrar. Vamos imaginar que eu tenha um crédito maior do que isso. Vai ter um saldo. Onde esse saldo vai entrar? Na segunda classe, ou seja, nos precatórios de natureza alimentícia, que eu estou denominando aí de meramente preferenciais. Fica aí, aceito sugestões. Bom, então receberiam esses primeiro, pela União. Veja, a União não está em mora. Tá. E depois? Quem vai receber? Bom, se tiver, nós temos o quê? Nós temos aqueles de natureza comum, os precatórios de natureza comum. Os precatórios de natureza comum, eles estão regidos no artigo 100 e também no artigo 78 da DCT. Por quê? Porque o artigo 78 da DCT, no parágrafo 3º, ele trata do quê? Ele trata daquela situação específica que eu coloquei aos senhores, ou seja, daquela situação de desapropriação de único imóvel residencial, são vários requisitos, no momento da emissão na posse pelo poder público. Por quê? Porque pela emenda constitucional número 30, para essas situações não há o prazo de 10 anos. Esse prazo ele ficou reduzido para 2 anos. E depois? Depois nós temos os precatórios de natureza comum. Comum mesmo, comum, que não decorrentes de desapropriação. Então, na esfera daquele ente que não se encontra em mora com os precatórios, o pagamento dos precatórios, se aplica o artigo 100, com algumas alterações, já de início acrescentando o quê? A situação daqueles do parágrafo 2º, idosos e portadores de doença, que vão lá para o topo, só até 3 vezes o valor da RPA, e depois continua na mesma listinha, ou seja, pagam-se os alimentares. Quando se pagar os alimentares, vai ter que acrescer o saldo daqueles que não foram pagos, daqueles que não foram integralmente pagos na primeira classe, lá nos superpreferenciais. E depois nós viremos para os precatórios de natureza comum, que aí se desmembra da mesma forma que se desmembrava antes. Se decorrente de desapropriação, com aquelas especificações, 2 anos. Se não, 10 anos. Deu para entender mais ou menos o quadro? Olha, talvez eu devesse ter dito no início que tudo que eu disser aqui hoje, acho que não precisaria nem dizer, mas eu prefiro, não tem nada de definitivo, porque essa emenda constitucional ela vai ser debatida e certamente outras posições surgirão. Bom, o que mais mudou para o ente que
vem pagando, que não está em mora com precatório, além dessa questão do super preferencial, nós poderíamos dizer que mudaram outras coisas. Por exemplo, vai ter que se adaptar a essa nova realidade da emenda constitucional, número 62, ou seja, os precatórios terão que constar outros dados nos precatórios, vai ter que constar a idade da pessoa, vai ter que constar se ela é portadora ou não de doença grave, se essa doença for detectada antes. Porque nós não podemos esquecer que os precatórios já estão lá, vários precatórios já estão lá no tribunal, no TRF. Então, para esses, não tem a informação, teria que se buscar. Então, essas adaptações serão necessárias. E o que mais? A situação, a realidade que seria com relação aos juros, também, que foram alterados. A sistemática de computação dos juros foi modificada. E está valendo também para o artigo 100, ou seja, também para aquele ente que não está em mora e que não fez a opção pelo regime especial. Bom, mas nós temos uma outra situação que é uma realidade muito mais cruel e que vai dar muito mais trabalho para todo mundo. Qual é? A realidade daquele ente público que está em mora com os precatórios. Esse vai ser o grande problema. E para esses, como é que fica? O que vai valer? Será que vai valer as mesmas regras, a mesma estrutura que eu acabei de mencionar, que vai valer para a União, que vem pagando os precatórios? Não, me parece que não. Por quê? Porque a emenda constitucional 62, ela trouxe outros parâmetros. Então, o artigo 97 do ADCT vem e diz o seguinte, olha, todo ente que estiver em mora, que estiver em mora com pagamento dos precatórios, e quando eu digo todo ente, excluída expressamente a União. A União não consta no caput do artigo 97 da DCT. Só constam ali estados, Distrito Federal e municípios. Então, a emenda não foi feita, o artigo 97 não foi feito para a União. E aí vem até uma indagação. Mas será que ela poderia? Porque nós vamos verificar aqui que a emenda constitucional 62, o artigo 97 do ADCT, ele beneficia muito para quem não quer pagar. E se de repente a União não quiser pagar? Será que ela pode aderir a esse regime especial do artigo 97? Entendo que não. Ela foi expressamente excluída. Expressamente. Bom, e o artigo 97 vem então com as novidades. Ele diz, bom, então os entes que estiverem em mora, e aí, antes de prosseguir, um questionamento que pode surgir. Ele diz, o caput do 97 da DCT diz, estados, Distrito Federal e municípios poderão. E ele diz, que estiverem em mora. E se não tiver em mora? Pode. Não é mais a União. O município X, aí daqui de São Paulo, ele não está em mora. Mas quando ele vê aqui, ele fala, mas espera aí, quem está sem pagar vai ter esse benefício todo e eu que estou pagando não vou ter? Será que eu não posso pedir? Entendo que não. Porque o artigo 97 veio para quem está em mora. Se ele não está em mora, ele vai ter que continuar pagando do mesmo jeito que eu relatei agora para a União. Ou seja, artigo 100 e ponto final. Tá bom. Continuando, o artigo 97 diz, então, que estados, Distrito Federal e municípios que estiverem em mora poderão fazer uma opção entre duas apresentadas no próprio artigo 97 para pagarem seus precatórios. E aqui, antes de nós continuarmos, eu estive aqui na palestra de manhã e eu sei que o TJ, o Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, ele já se posicionou, e eu concordo, Excelência. Não, acho que foi, será que foi voto do senhor, Excelência? Do senhor, desculpe. É que eu ainda não o identifico pelos nomes.
Igual, se eu fosse desembargadora também eu seria igual. Que eu concordo plenamente no sentido de que é uma aberração a emenda constitucional querer atrelar toda essa regulamentação ao passado. Agora, também nós temos que pensar o seguinte, se não fosse isso, não ia adiantar. Né? Porque exatamente ela está vindo para quê? Para resgatar o que está lá. Aliás, se nós formos bem honestos mesmos, a gente vai perceber que ela não veio nem para isso, não. Ela veio para mascarar a situação, que é o que eu acredito, evidentemente, mascarar a situação e dizer, olha, nós não vamos pagar mesmo, e vai ficar desse jeito, e vai ficar, aliás, não vai ficar desse jeito não, vai ficar pior. Né? Bom, enfim, voltando então. Esse artigo 97, ele diz, bom, então, aquele que tiver em mora pode fazer opção, né? Estados, Distrito Federal e municípios. Mas quais as opções? O próprio 97 da DCT traz, diz lá quais são as duas opções. A primeira opção, os juristas vêm chamando de regime especial mensal. A segunda opção vem sendo chamada de regime especial anual. Na primeira hipótese, na primeira opção, o que nós teríamos? Nós teríamos a situação daquele ente que está em mora, veja, não sei se eu concluí meu raciocínio, o artigo 97, ele está dizendo, olha, é tudo, são aqueles precatórios lá atrás estão vencidos, não importa desde quando. E também os que estão agora em andamento e também os futuros. Muito embora discordemos aqui, imagino que grande parte discorde disso. E aí, então, a primeira opção, qual seria? Vem e diz, olha, o ente público ele pode fazer o seguinte, ele calcula lá, o próprio artigo 97, em seus incisos, ele traz percentuais, diferenciando entre municípios e estados e também diferenciando com relação à região em que esses municípios e estados se encontram, se sul, sudeste, norte, nordeste. E ainda um outro item de diferenciação está no grau de endividamento daquele ente federativo. Então, quem está endividado mais ou menos, e com isso ele fecha os percentuais que variam de 1% a 2%. Nessa primeira opção, como é que funcionaria? Bom, o ente faz o seguinte, ele vê lá, olha lá na emenda constitucional, no artigo 97, diz, bom, o meu percentual é de 1,5%. Sobre o quê? Aí diz, o próprio 97 diz, sobre a receita corrente líquida. E o próprio artigo 97 se desincumbe de dizer o que deve ser considerada essa receita corrente líquida. Até aí tudo bem. Mas qual vai ser esse cálculo? O cálculo será o seguinte, ele pega o percentual, esse percentual de 2%, 1,5%, que foi fixado para ele, aplica na receita corrente líquida e divide pelo período que ele vai fazer o depósito, ou seja, por 12 meses. E nesses 12 meses, a cada mês ele vai fazendo o depósito. Parece simples. Para mim não é. Porque eu não sei fazer essas contas. Bom, e até aqui, já me adiantando, o doutor Arada, ele trouxe para nós um dado que o município de São Paulo teria feito a opção, por essa primeira opção, depois veio a retificação, que o Estado de São Paulo fez também, e que é verdadeiro, mas só para se ter uma ideia do absurdo disso que a gente vai viver aqui nesses próximos meses. Já há uma previsão de que o município de São Paulo, que fez essa primeira opção, ou seja, fazer um cálculo pela sua receita corrente líquida, ele vai demorar 37 anos e 4 meses para pagar os precatórios. E o Estado de São Paulo tem uma situação muito pior, que também fez a mesma opção. Ele vai levar 212 anos.
O que significa que aquilo que eu já falava para os meus alunos lá atrás, eu dizia assim, eu brincava, dizia assim, olha, quando eles ficavam indignados, né, que, nossa, mas como? Só vai receber daqui a 10 anos, a pessoa já está litigando há 10 anos. Porque a verdade é essa, né? Porque eu sei, eu sou advogada pública. A gente leva a questão até o Supremo. É isso mesmo, nós levamos até o Supremo. Contra a minha vontade, mas o dever de ofício eu levo. Então ele se indignava. E eu dizia assim, e brincava, dizia assim, realmente, vai ficar para os netos. Né? Vai ficar para os netos do autor. Agora eu já vou ter que mudar isso, nem para os netos irão, vai ficar para muitas gerações futuras. Muitas. Bom, essa é a primeira opção. E a segunda opção? A segunda opção vem lá, também no artigo 97, diz, não, mas também o ente público, né, estados, Distrito Federal e municípios que estiverem em mora com o pagamento dos seus precatórios, eles podem fazer outra opção, muito melhor. Qual a opção? Se calcula todo o valor que ele deve de precatório, e quando se fala em todo o valor do precatório é passado, presente, futuro, calcula tudo isso, atualiza tudo isso, faz amortizações devidas do que for sendo pago e divide por 15. Por que 15? Porque tem prazo de 15 anos. Então, nós temos lá, entre essas duas opções, primeiro, a diferença de base de cálculo. Né? Uma vai ter base de cálculo, a base de cálculo, a primeira opção, vai ser a base de cálculo vai ser a receita corrente líquida, com um percentual já pré-fixado. Na segunda opção, a base de cálculo será o quê? O montante total dos precatórios atualizado. Só que na primeira opção, pasmem, não tem prazo definido na lei. Na Constituição não tem prazo. Mas a gente acabou de ver, não dá para ter mesmo. Se a previsão aí de quem entende mais de matemática é de que aqui no estado de São Paulo, que é um dos piores, como todo mundo diz, vai levar 212 anos, para que colocar prazo? Que prazo? Bom, certo, vamos imaginar então que trabalhemos agora com uma outra hipótese. Um ente, município, ele está em mora com o precatório. Primeira coisa, ele vai fazer o quê? A opção. Não é bom para ele? Claro que é, ele quis. Todos nós sabemos que vários prefeitos, e aqui até o que de São Paulo, e governadores foram até o Congresso Nacional brigar por isso, pela aprovação da emenda. Ele gostou, claro, beneficia. Bem, ele faz a opção. E agora, como é que serão pagos os precatórios? Vai ser lá com aquela estrutura que eu dei lá do artigo 100, ou seja, super preferencial, idosos e doentes graves. Depois, meramente preferenciais dos alimentícios, mais o remanescente lá dos super preferenciais, em parcela única, porque veja só, o artigo 100, ele determina que se pague os alimentícios em parcela única. Ou seja, como o doutor Arada colocou de manhã, entrou antes de 1º de julho, até 1º de julho, tem que pagar até o final do exercício financeiro seguinte, é parcela única. Se entrar no dia 2 de julho, vai continuar sendo parcela única? Vai, só que vai alterar no tempo. Vai estender 1 ano a mais, mas vai ser de uma vez. Será que é isso que vai acontecer? O que eu disse a vocês lá? O ente que não está devedor, não está em mora. Então, ele vai aplicar o quê? O artigo 100. Então, ele paga os super preferenciais, os preferenciais que são as alimentares, depois as desapropriações do artigo 78, parágrafo 3º, que diz o quê? Paga em 2 parcelas anuais. E, por fim, 10 anos para o restante. Mas e o ente que tiver embora? É outro sistema agora. Ele fez a opção lá, seja pela primeira opção ou a segunda opção. Como é que ele vai pagar? Porque a classe não, veja, o que se alterou na classe dos precatórios, no meu entender, só se acrescentou uma classe a mais, as dos super preferenciais lá, que são os idosos e aqueles portadores de doença grave. Mas se suprimiu o prazo.
Não há mais parcela única. De acordo com o que serão pagos, então? Se não é parcela única para alimentícios, vão ser pagos de acordo com o quê? Com a disponibilidade dos recursos que forem entrando. Vai entrando os recursos, vai se observando a ordem cronológica e vão sendo efetuados os pagamentos dentro dessas classes. Primeiro, superpreferenciais, idosos e doentes graves, até o triplo do valor da RPV, depois os demais alimentares e depois os comuns. Não adianta mais falar em aqueles de natureza comum decorrentes de desapropriação de único imóvel residencial com emissão no momento de emissão da posse. Por quê? Porque ficou tudo numa vala só. O prazo agora vai ser qual prazo? Se for a segunda opção, né, nós vimos aí, teremos o quê? O prazo de 15 anos. Para quem? Para todo mundo. Se for a primeira opção, qual é o prazo? Ninguém sabe, não tem. Né? Pode ser 212 anos para pagar. Quem? Todo mundo. Todo mundo. Bom, tem algumas situações também aqui que têm que ser colocadas, né? Evidentemente, que eu gostaria de me referir. Primeiro que, quando o artigo 97 da DCT, ele traz essa inovação do regime especial, seja o mensal, seja o anual, o mensal que não tem prazo e o anual que tem prazo de 15 anos até 15 anos, ele diz o seguinte, que esses valores serão depositados em conta especial junto ao Tribunal de Justiça. E é interessante porque nós temos já a regulamentação, né, que foi expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, a resolução número 115, e aqui para quem atua em São Paulo também, provavelmente o doutor Vinícius Salles vai falar a respeito, que é a Ordem de Serviço 02, né, que tem que ser examinada também. Mas ela fala, essa resolução, ela diz que serão abertas 2 contas. Então, veja, o ente é devedor, faz a opção, imagina, ele faz a opção que, no meu ver, é a melhor. No meu ver, eu me colocando como ente devedora, qual opção eu faria? A primeira, que não tem prazo, né? Que eu não tenho que fazer cálculo nenhum lá de tudo que eu devo de precatório e dividir por 15, porque essa conta pode ficar muito alta dependendo do que eu deva, né? E eu faço essa opção, a primeira opção do artigo 97 da DCT. E aí, por que será que se fala, bom, tem que saber, serão abertas 2 contas especiais para efetuar esses depósitos mensais? Porque olha só que interessante, essa opção que eu estou dizendo a vocês, desse percentual que será, vamos imaginar lá, o ente tem que pagar 2%, depositar durante o ano todo 2% de sua receita corrente líquida. Esse valor todo, imaginemos aí um número qualquer, R$1 milhão. Ele não vai ser colocado numa conta única. Ele vai ser distribuído em 2 contas. E aí vocês me perguntariam, por quê? 50% em cada uma, para quê? Porque, veja só, 50% desse valor vai ser destinado ao pagamento dos precatórios da forma como eu coloquei. Ou seja, primeiro, os superpreferenciais idosos e doentes graves. Depois, os alimentícios lá do parágrafo 1º do artigo 100, que não fala de idoso nem de doente grave. Mais o saldo remanescente dos superpreferenciais. E depois, os comuns. E os outros 50%? Vai sobrar dinheiro lá para o tribunal? Não. Os outros 50% vão servir para que o ente devedor pague de outra forma os precatórios, da forma que ele disser como serão pagos. Veja se eu fui clara. Ó, o ente devedor, ele faz a opção, a primeira opção, por um percentual da sua receita
líquida corrente. Esse valor será depositado mês a mês, distribuindo-se durante o ano. Serão abertas 2 contas especiais para esse fim. Por quê? Porque numa conta se depositarão 50%, que só esses 50% é que vão pagar esses precatórios na estrutura como eu coloquei. Super preferenciais, preferenciais e comuns. E os outros 50%? Ai, quem vai dizer é o ente devedor. Ele vai dizer como é que ele vai pagar, o que ele vai pagar com esses outros 50%. E aí vamos lá, vamos saber o que ele diz. O que ele pode dizer? Ele pode destinar esses outros 50% para pagar os precatórios por meio do leilão, ou então, pagamento à vista dos precatórios que não foram quitados lá, ó, não foram quitados naquela ordem, naquela estrutura que eu dei. Super preferenciais, preferenciais e comuns. Aqueles não foram quitados. Por quê? Porque os 50% da conta não deu para quitar. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer opção. Os outros 50% vai se destinar a pagar à vista aqueles lá. Aquilo que não deu para pagar. Ou então, ainda, ele pode destinar esses 50% da segunda conta para pagar valores que ele, ente, fizer, né, por meio de, assumir por meio de acordo direto com o credor. Para isso, para essa terceira opção, essa terceira hipótese, ou seja, veja, a emenda está criando a hipótese do ente público poder fazer um acordo direto com o credor. E pagá-lo como? Com esses 50% da segunda conta que está lá. São 2 contas especiais. Ele pode dizer, quando é que ele diz isso? No mesmo ato do Poder Executivo, decreto, que ele fizer a opção. Então, ele faz a opção e já diz o quê? Olha, 50% é para pagar isso como está lá. E os outros 50%? Aí eu digo qual é. O que eu quero fazer com isso? Se eu quero pagar o leilão, precatório por meio de leilão, se eu quero pagar os credores à vista, aqueles que eu não consegui pagar com os outros 50%, ou se eu quiser pagar por meio de acordo direto com o credor. Confesso que essa terceira opção, quando se fala em pagamento por acordo direto com os credores, a mim, vem, já reli várias vezes, vem a impressão de que esses acordos diretos não têm nada a ver com precatório em si. Ou seja, serão acordos diretos que o ente vai poder fazer. Posso estar completamente equivocada. Eu digo isso porque há situações, até já na própria esfera federal, em que nós fazemos alguns acordos diretos. É claro que nós ainda estamos engatinhando nisso. Nós fazemos acordos diretos entre os entes da própria federação, então entre uma autarquia e outra. Isso nós conseguimos fazer. Bom, então como é que ele faz isso? Faz assim, ó, no momento que ele faz a opção, ele baixa o decreto, o executivo, lá, o governador ou o prefeito, baixa o decreto e diz: faço opção faço essa opção, como é que eu vou pagar os precatórios, vencidos, a vencer, todos eles, e já diz, olha, 50% do que eu depositar vai ser para pagar tal coisa. E ele vai dizer, dentre essas 3 hipóteses aqui. Bom, essa, no meu entender, é a estrutura que a emenda constitucional trouxe. A emenda constitucional 62 trouxe. Temos ainda outras situações, por exemplo, que é uma situação também inusitada aí, mas também era muito desejada pelas fazendas públicas, que é a circunstância da compensação, que vem prevista também agora. Ela vem prevista, se eu não me engano, é no próprio artigo 100. Deixa eu localizar aqui qual é o parágrafo. É o parágrafo 9º do artigo 100 da Constituição Federal. Como é que funcionaria? Funcionaria o seguinte, olha, é mais ou menos que uma orientação. Não é nem orientação, é uma determinação. Olha, você aí, juiz, antes de expedir o precatório, né, o ofício requisitório, você faça primeiro o quê? A compensação. Que compensação? Uma compensação forçada.
Lógico, o credor do precatório não vai querer compensar nada, o crédito que ele tem ali com o eventual débito que ele tenha com a Fazenda Pública. Mas o texto constitucional determina. Então, o juiz vai ter que fazer o quê? Antes de sair o ofício requisitório, ele vai ter que proceder à compensação. E para isso, vejam só, parece simples aqui, né? Vamos tentar operacionalizar isso aí no nosso dia a dia. O precatório já está quase, o ofício requisitório já está para sair. Só que nós temos essa determinação, o juiz vai ter que fazer o quê? A compensação. O que ele tem que fazer? Para tudo, não é assim? Para tudo, vamos oficiar quem? Vamos oficiar o ente devedor. Quem está devendo? É a Fazenda Pública Municipal? Oficia, veja se ela... O que ela vai responder? Se ela tem o quê? Se ela tem algum crédito para com este credor aqui. Ó, eu vou pedir um ofício para o tribunal determinar uma ordem de separação de um determinado valor para pagar a ela. Mas antes disso, o que tem que ser feito? Tem que verificar junto à entidade, ao ente devedor, se aquele credor lá em potencial, que já está há anos, né, conseguiu depois de anos o reconhecimento do seu crédito, se ele tem o quê? Se ele tem um débito para aquele ente público. Aí oficia. Vocês já sabem como é, né? Todo mundo sabe. Oficia a Fazenda, né? Demora, a Fazenda responde, vai verificar. Nós temos vários problemas, entraves. Por quê? Como foi colocado pela manhã, tem situações que os débitos já estão prescritos, mas constam lá. Está lá. O que o procurador da Fazenda vai fazer? Vai fazer aparecer. Desculpa, 5 minutos. Vai fazer aparecer, não é isto? Bom, e aí como é que fica? O juiz vai ter que resolver. Intima a Fazenda informa o valor. Vai ter que se abrir um contraditório novamente para quem? Para o credor, ali naquele processo, né? Que está sendo apontado pela Fazenda Pública como devedor ali, uma dívida fiscal, uma dívida qualquer. Vai se abrir um contraditório e o juiz vai ter que decidir aquele incidente antes de sair o ofício requisitório. Ficou complicado, não ficou simples. Bom, como eu tenho mais alguns minutinhos só, eu queria concluir, antes de concluir, aliás, eu gostaria de trazer para vocês a situação da Justiça Federal. A Justiça Federal, ela atua de uma forma muito mais simples por algumas razões óbvias. A primeira delas é que o devedor é único, é a União. Né? Fica mais fácil trabalhar com um devedor do que com centenas. Segundo, porque a Justiça Federal, já há mais de 5 anos, ela está muito informatizada. Eu fiquei assim, nem eu mesma sabia disso. Quando eu fui visitar a diretoria do TRF, de precatórios, o diretor, ele me mostrava na tela e dizia assim, olha aqui, ó, esse é o nosso sistema, nós não temos nenhum precatório físico, não tem processo de precatório lá. É tudo eletrônico. E é muito interessante porque ele abria a tela e ele colocava lá, ele clicava, olha aqui, está chegando um precatório agora. Então dizia assim, olha, é de tal local, eu dizia, mas assim, como é que faz na ordem cronológica? Ora, ordem cronológica, doutora, está marcando aqui o horário, a hora, o minuto e os segundos. Então, eles não vão ter esse mesmo problema e não teriam também, se a União tivesse devedora, um problema tão grande quanto terá o Tribunal de Justiça. E como é que eles estão fazendo? Outra coisa que eu achei interessante, eles já intimaram em todos os precatórios, são cerca de 27 mil precatórios que já estão em andamento, eles já intimaram em todos os 27 mil a Fazenda Pública para se manifestar sobre possíveis créditos. Loucura, né, doutor? Só que, evidentemente, até o momento que eu estive lá, há poucos dias, não tinha havido nenhuma resposta. Então, qual é a previsão deles? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Fecha o orçamento da União e não vai ter condição. Por quê? Porque a Fazenda Pública ela não vai ter tempo de vir informar qual é o valor devido, a gente baixar. Olha o procedimento, eles vão baixar. Se a Fazenda Pública, federal, ela informar o valor,
o valor de um débito de um daqueles credores de precatório, o que vai acontecer? O tribunal vai baixar aquele procedimento para o juízo de origem e lá ele vai abrir o contraditório a que eu me referi há pouco. Então, não vai dar tempo, evidentemente. Então, quando entrar o dinheiro lá, tomara em janeiro de 2011, né, para pagamento dos precatórios, todos serão pagos na órbita federal, como vinham sendo. Com relação ao AB, o que eu gostaria de trazer aos senhores? Todos sabemos aqui que a OAB ela lutou bastante contra a emenda constitucional, está discutindo a constitucionalidade por várias razões dessa emenda, mas eu achei muito interessante algumas coisas que o doutor Flávio Brando me colocou. Eu disse, bom, e se nada disso der certo? E aí, por isso que eu me referi a um plano B. Ele disse, olha, se nada der certo, Elaine, nós estamos pensando em pelo menos duas coisas. Primeiro, levar essa questão à Corte Internacional dos Direitos Humanos, já que não se resolveu aqui no Brasil. E eu achei bárbara a ideia. Eu não sou revolucionária nem nada, mas achei legal. Segunda opção, ele disse, olha, nós temos intenção, a gente está tão engajado nisso, que a gente tem intenção até de informar ao Banco Mundial, ao BIRD, que existem, sim, municípios irrespeitáveis, né? Vou falar o nome aqui de São Paulo, que tomou empréstimo lá, está pagando empréstimo, só que não devia ter tomado. Por quê? Porque o BIRD não sabe que ele está devendo precatório aqui no Brasil. E pior, precatório alimentar. Bom, agora sim, finalizando, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu acho que aqui na discussão, eu me senti muito à vontade, acho que a discussão está bem aberta. O que eu penso é que nós estamos nos preocupando muito em tentar operacionalizar a emenda constitucional 62. Claro que é importante isso, né, porque ela já está vigendo. Mas eu acho que muito mais importante do que isso é nós repensarmos na emenda constitucional do precatório. E quando eu falo na emenda constitucional, eu digo na emenda 62 e na 30 lá atrás. Por que isso? Porque eu acho que a gente tem que fazer uma escolha também. A gente tem que pensar, o que a gente quer para a gente? Um país sério ou um país de piada? Porque para mim é piada colocar na Constituição Federal, como está sendo colocado, já foi colocado, que o Estado vai pagar quando quiser. Ou que para nós aí, abertamente, não vai pagar. Quer dizer, isso na Constituição, então eu penso que é muito mais importante isso, a gente refletir. É isso que nós, cidadãos, queremos para nós? E agora, uma última finalização, doutor. Eu acho muito perigoso, uma última colocação que eu faço, eu acho muito perigoso quando a gente dá essa abertura toda, dá essa facilitada. Eu concordo com o doutor Arado, eu acho que todos nós somos coniventes, nós como cidadãos, eu como defensora da União, aqui os membros do Poder Judiciário, todos nós somos coniventes com essa situação que se instalou no país. E eu acho que todos nós temos que fazer uma movimentação contrária. E eu termino dizendo que eu acho muito perigoso nós não fazermos nada, nós aceitarmos essa... Eu falo francamente o que eu penso, o que eu concluí disso tudo. Essa flagrante violação dos direitos humanos que essa emenda vai trazer. Porque hoje é isso. Amanhã, sabe o que pode ser? Se a gente se acostuma com isso aqui hoje, amanhã a gente pode achar normal que uma mulher, como essa iraniana, que está sendo divulgada aí, que uma mulher seja apedrejada por tentativa de matar o marido, ou por adultério, ter praticado adultério, ou até achar normal, sabe o quê? Que uma seleção de futebol que seja exposta a um vexame público, como também foi divulgado recentemente, ela e a seleção e o próprio técnico da seleção, que
divulgaram que ele foi demitido e não o suficiente, ele foi trabalhar lá como operário na construção civil, e nós vamos achar isso normal. Então, eu acho muito perigoso tudo isso. E eu quero agradecer a paciência e a atenção de todos. Muito obrigada.